Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje a gente vai falar um pouquinho da psicomotricidade dentro da sala de aula. Estou esperando minha convidada para a gente dar início. Vamos lá. Oi! Olá! Tudo Oi! bom? Tudo bem? Deixa eu Tudo colocar o ótimo. óculos para poder Fica à enxergar. vontade. Tá me ouvindo bem? Estou. Legal. Estou te vendo também bem. E você está me ouvindo? Tudo certo, áudio e vídeo e imagem, tudo ok. Às vezes a Ah, gente lida com essa instabilidade de internet, de som. Eu já entrei em live que eu não tinha áudio, tive que sair e entrar de novo. Mas não me pergunte o porquê. Mas hoje temos, então tá tudo certo. que bom. Nem me Ah, fala, né? Porque é cada situação que a gente pega, né? Dando aula. exatamente. Nossa, nem me fala, que a gente teve que aprender muito mais do que a gente sabia de tecnologia, né? Mas professores se moldam É verdade. e e dá tudo certo. Marilda, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer aceitar esse Ah, convite, desse desafio, para a gente falar um pouquinho dessa psicomotricidade, que para a gente é tão importante. A gente estudou, para quem não conhece, a gente se conheceu na especialização clínica, aham. não lembro quantos anos atrás, mas tudo bem, Não, não precisa. tudo bem. Então a gente dividiu casos, foi muito legal. A gente continuou em contato. Eu falei, Marilda, topa? Ela falou, topo. E ela trabalha com a psicomotricidade dentro da sala de aula. Ela vai contar um pouquinho da história dela e a gente vai batendo um papo. Se vocês tiverem dúvida, pode escrever aqui, tem a caixinha de perguntas e se estiverem gostando, aperta o coração, manda para quem é professor, professora, que essa live vai ser muito boa, muito rica e benéfica para o nosso maior objetivo, os nossos alunos. Marilda, por favor, se apresente. Ah, então, para quem não me conhece, eu sou professora, né, de formação, pedagoga. Atualmente estou trabalhando num colégio particular da rede Salesianas, né? Com muito orgulho. E eu estou com uma sala de quinto ano, né? Então, a série final aí do Fundamental 1, que eu amo de paixão. Ao longo, assim, da nossa trajetória na sala de aula, a gente vai escolhendo, eu acho que meio que, né? O O que se público que a gente identifica, né? está ficando. E já um tempo, uns anos para cá, é quarto, quinto ano, e eu sempre estou ali nessa mistura, né? Me especializei em psicomotricidade também, então me apaixonei por essa ciência, assim como você, né, Ana, que vive falando que é apaixonada pela psicomotricidade. E daí foi muito legal, porque estando dentro da sala de aula, a gente. Opa, eu aqui. Virou a câmera. Virou a câmera. Não, Aí, mas tudo bem. A gente lida com ao vivo e vamos retomar onde pausou. Não tem problema nenhum. Vamos ver se a Marida volta. Ela estava contando Ah, voltou. meu Deus, pelo amor de Deus. Fica tranquila, acontece. Você estava contando, você dá aula pro quinto ano, que é Isso, apaixonada por essa ciência. Pode continuar. maravilhosa, exato. Então a gente tem um outro olhar dentro da sala de aula, né? Então a gente entra, olha aquele serzinho ali, já entendendo o porquê daquela dificuldade, né?
E me especializei também em neurociência, né? Porque eu acho que o professor tem que entender um pouquinho como que acontece esse conhecimento na cabecinha da criança. Enfim, E desculpa te interromper, essas duas ciências, a psicomotricidade e a neurociência, estão super ligadas, né? total, total. Ambas aplicadas totalmente à educação, então é maravilhoso, né? Bom, e lá atrás, quando eu me apaixonei pela psicomotricidade, Ana, eu me apaixonei também pela educação psicomotora, né? Porque como eu já estava ali no meio e eu fui apresentada para essa educação psicomotora pelo nada mais, nada menos que Lebush, imagina, né? Então a gente lê muito Lebush, né? E na época ele chamava essa educação como a psicocinética na idade escolar. Então, ele propunha aquela ciência dos movimentos humanos, movimentos naturais, aplicada ao desenvolvimento da educação. Só isso. Imagina, né? Só tudo isso. Só isso. Então, daí foi paixão realmente à primeira vista, né? Ainda na graduação, eu falei, gente, é isso que eu quero isso aqui, né? Eu acredito nisso aqui. Então, dali, fui estudando um pouquinho para saber um pouquinho mais, para poder ajudar os alunos, né? Para desenvolvimento em geral. E trabalho também com psicomotricidade, né? Mas esse ano, totalmente atípico, a gente teve que se reinventar, né? Então não teve esses encontros, não trabalhei com a psicomotricidade, né? E na medida do possível ali a gente vai aplicando isso dentro da sala de aula, que é sempre muito bom, né? Ai, que legal. Se você tiver alguns momentos, alguns casos para dividir quando estava no presencial, porque eu também digo que a teoria é linda, mas eu quero ver na prática, né? Então, para Exatamente. quem está assistindo a gente, isso fica mais claro, né? Sim, A gente gosta dessa psicomotricidade, mas muita gente não conhece nem o nome. E um dos objetivos dessas minhas lives é expandir esse olhar, é expandir esse conhecimento para as pessoas terem esse olhar. Porque, por exemplo, quando a escola chama, né, a gente está falando de área escolar, a escola chama, fala, olha, o seu filho ou a sua filha tem alguma dificuldade, uma certa dificuldade, está com dificuldade X. Você precisa procurar um profissional. Então, essa família que não tem conhecimento, ela procura primeiro um psicólogo, pode procurar uma fono, né? Psicopedagoga, e não tem nada de errado em nenhuma dessas especialidades. pelo Só que a gente contrário, né? precisa, exato, só que a gente precisa abrir esse olhar, porque a psicomotricidade é a última a ser procurada, quiçá se procurada, né? Sim, Então, assim, muitos transtornos de aprendizagem, dificuldades nessa aprendizagem, tanto lá no início da alfabetização, ou antes, ou depois, elas podem ser desenvolvidas na psicomotricidade. com Por isso certeza. que por isso que eu estou fazendo essas lives, para a gente abrir os olhos mesmo de pais, educadores, terapeutas, do que tiver essa dificuldade, o que procurar. Uhum. Então, se você tiver alguns casos para contar Não, sim, o que a psicomotricidade desenvolve dentro da sala de aula, né? sim, Fica à com vontade. certeza. Não, aliás, desenvolve tudo, né? Vamos falar, vamos global, Principalmente a assim, educação psicomotora, né? principalmente a educação psicomotora, né? Então, falando na educação psicomotora, né, e numa escola, já há algum tempo, a gente percebeu que não existe mais essa dicotomia entre corpo e mente. Muito pelo contrário, né? A gente tem que priorizar ambos para acontecer realmente essa emancipação, né? Então, se você ficar priorizando apenas o cognitivo em detrimento ao corpo, provavelmente vai surtir então essas dificuldades. E isso a gente é muito claro para a gente que estudou essa ciência. A gente consegue fazer essa comparação muito claramente, né?
E na educação, Ana, isso é muito levado em consideração. Por que que eu falo isso? A prova disso, exemplo disso, é a nossa BNCC, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular, que visa esses conteúdos, esses propostas pedagógicas no geral. Então, ela frisa muito numa educação integral, onde o aluno ele tem que ser protagonista do seu próprio conhecimento. Ou seja, dentro de todas aquelas propostas que estão no documento aí, são elaboradas propostas onde é realmente utilizada a linguagem corporal. Então, não tem como o professor, sabe, mesmo que não é especialista, não tem como ele não ir atrás, não procurar um pouco como trabalhar isso, né? Porque a própria BNCC orienta que tem que ser dessa maneira, né? E isso eu falo não só em escola particular, que eu trabalho em escola particular, mas os documentos, apostilas também que regem, né, a educação também na prefeitura também é muito rico nessa linguagem corporal, no uso do esquema e da linguagem corporal, né? E na educação infantil a gente vê muito isso, é muito trabalhado, né? Então nós temos lá o próprio ambiente, aquelas carteiras apropriadas, grandes, coloridas, que daí já dá para trabalhar vários valores, né? É muito trabalhado. Só que, assim, parece que é um padrão. Quando sai da educação infantil e vai lá para o primeiro ano, aqueles toquinho, né? Aquelas pessoas pequenininhas vão lá. O primeiro ano ele já entra num ambiente diferente. Aí ele entra com aquele ambiente, com aquela carteira modificada, que ele não tem o espaço que ele está acostumado a trabalhar, né? Aí ele coloca o estojo, coloca sei lá, o caderno e a apostila que ele precisa colocar, aí ele derruba tudo, ele perde tudo, aí ele chora, porque ele não consegue se concentrar, e é aquela coisa, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse modelo um pouco tradicional, sabe? E deixar um pouquinho de lado essa coisa, tem que ensinar muito, tem que ensinar a criança com 6 anos a ler, a escrever. Primeiro, que toda criança, a gente sabe disso, né, tem o seu tempo, né? Não sei, podem discordar de mim ou concordar, enfim. Mas a criança tem o seu tempo, né? Ela vai com certeza ali aprender no seu tempo, né? Então, acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa coisa do tradicional e priorizar muito mais isso, sabe? Muito mais trabalho amplo, né? E eu tive, nossa, eu em sala de aula, eu tive inúmeros casos, assim, de você perceber que a criança, ela simplesmente não consegue prestar atenção no que eu estava falando, que eu estava ensinando, porque ela estava preocupada ali naquele espaço, ela não sabia como ficar, ou ela ficava deitada, ou ela ficava em pé, ela não se localizava ali naquele espaço que foi colocado perante ela, sabe? E aí vem essa ação que você acabou de falar. Aí o professor, né, muitas vezes chama os pais, aí fala das queixas do aluno, e daí o pai, no desespero, vamos colocar no reforço escolar, né? Vamos procurar um psicopedagogo. Ótimo, o psicopedagogo vai saber trabalhar ali aquela dificuldade. Mas, gente, muitas vezes é apenas o desenvolvimento motor dele que não foi muito bem trabalhado, né? Ou não foi muito bem desenvolvido. Então, vamos fazer primeiro esse trabalho, né? Vamos acolher mesmo, vamos explorar mesmo esse corpo para depois a gente tomar todas as medidas, né? Marilda, desculpa, pode continuar, não quero te interromper. Não, pode falar. É uma troca aqui. Tá maravilhosa essa sua fala. Meu Deus do céu. Tô É até porque arrepiada. é o que a gente presencia, né, Ana? E assim, E dentro temos da sala olhares muito parecidos, né? muito, muito, total. E dentro da sala de aula, eu, enquanto professora, muitas vezes eu sofro com isso porque é um desafio
diário. Bom, desafio, o professor tem desafio todos os dias. Você é professora também, você sabe os desafios que nós temos, é diário. Só que assim, eu acho que o maior desafio, para mim, pelo menos, é realmente ressignificar essa prática pedagógica, sabe? Não priorizar tanto esse conhecimento que você tem que passar, não priorizar tanto você terminar todas as apostilas, terminar todos aqueles livros, terminar livros paradidáticos, livros didáticos, cadernos, projetos. Então, assim, mesmo na educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, vai aumentando as dificuldades, né? E vão aparecendo várias coisas que o professor tem que trabalhar com o aluno. Então, a gente fica ali meio que priorizando, não tem que terminar isso, eu tenho que fazer isso, né? E muitas vezes a gente deixa meio que de lado, sabe, essa questão e de perceber que existem várias maneiras de passar esse ensino, né? Não só esse método tradicional, né? Então, Exatamente. a gente fica naquele desespero, ai, não, agora você tem que sentar, presta atenção, copia da lousa, lê, fala, escreve, pá. Aí você fala, gente do céu, não, pera, vamos parar um pouquinho, né? É, Vamos priorizar cada um. é. A minha visão, né? Alguns pais eu não posso falar 100%, mas eu trabalhei a vida dentro, a vida não, né? Depois que a gente se forma dentro da escola, eu posso falar que alguns pais têm pressa nessa alfabetização. E eles cobram, né? A gente E vê aí cobrando. cobra a escola, que daí Hum, dá-lhe papel para preencher, né? hum, Nossa, quanto papel que professora tem que preencher, pelo amor de Deus. E aí, eu, na minha visão desse corpo e mente em conjunto, esse corpo e mente presente, esse motor e cognitivo, o que eu falo muito é saia do papel. Essa criança que está com 6 anos, essa criança que está com 6 anos e que tem que se deparar com uma carteira menor, com aham, um espaço menor de organização para os materiais dela, ela ainda não adquiriu toda a organização espacial, porque a criança tem que se entender no macro para chegar no micro. Então, assim, isso. se ela não está se organizando na cadeira, não é o psicopedagogo que ela tem que procurar, é motricista, psicomotricista. Então, ela vai organizar, nós, como psicomotricistas, vamos organizar esse corpo a partir do meio. É de dentro para fora. A criança precisa se conhecer para conhecer o ambiente, né? Tá? Isso é muito importante, é não ter pressa. Você falou com relação a cada criança tem seu tempo. Eu concordo com esta frase em termos. A gente tem que só tomar cuidado. Porque quando a gente fala assim, cada criança tem seu tempo. Aí a criança com. Vamos lá no bebê, que eu acho que é bem visível a gente enxergar isso. E depois a gente vai para a alfabetização. Se um bebê com 6 meses ainda não sentou, está tudo bem, porque nós temos a janela de desenvolvimento. Com 7 meses ainda não sentou, ainda está tudo bem. Então, cada criança tem seu tempo. Sim, algumas crianças sentam com 5 meses, está tudo bem. Com 6 meses, está tudo bem. Com 7 meses, está tudo bem. Se a criança está com 9, 10 meses e ainda não sentou, opa, peraí, tem alguma coisa, né? Então, vamos procurar quem? Psicomotricista, ajuda muito. Ah, Isso lá no bebê. Na alfabetização. Ai, a criança com 6 anos não alfabetizou. Ainda tá tudo bem. A criança com 7 ainda não sabe identificar as letras. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, a criança com 6 anos e 2 meses está tudo bem. 6 anos e 7 meses está tudo bem. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado com esse. Cada criança tem seu tempo. Sim, cada exato. criança tem seu tempo, mas nós temos os nossos autores que estudaram e veem essa janela de desenvolvimento. Então, Exato. lá no pequenininho, aí vamos falar da fono, porque assim, nós temos a equipe multidisciplinar parceira.
Então, se com 2 anos eu não vou saber exatidão das palavras, da quantidade de palavras, porque não sou fono, mas sei que com 2 anos a criança tem que adquirir uma determinada quantidade de palavras, né? Ela tem que saber expressar. Se com 2 anos ela não adquiriu isso, é a fono que você vai procurar. Aí, com 5 anos, tem outra quantidade de palavras, né? Eu posso pesquisar isso com amigas fonos para trazer para vocês. Se tiver alguma fono presente também pode falar, mas é esses olhares que a gente tem. Nós temos multiterapias para isso, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que colocar. E você falou também da BNCC, que eu não quis te interromper, você estava falando com tanta propriedade, muito legal, porque essa BNCC, ela existe há um tempo, mas ela está sendo obrigada a ser implantada agora, certo? Então, todas as escolas, todos os educadores precisam estudar para ter uma equidade, não, esqueci a palavra agora, tudo igual, né? Nossa, me fugiu a palavra, mas já eu lembro. Para as crianças do mesma idade ter a mesma aprendizagem, né? Tá. Esse é a premissa da BNCC, né? Para criança de escola particular, escola municipal, escola estadual, ter o mesmo aprendizado. Né? Então, e né, da BNCC tem esse corpo, né? Esse corpo ativo, essa criança como protagonista. Então, se a criança não se conhecer, se a criança não souber a posição do seu corpo, o seu corpo perante... É a partir do corpo que ela vai trabalhar coisas, né, além de até autoestima, né? Então, é a partir do corpo que a gente desenvolve tudo isso. E temos isso... Exatamente. Ah, eu te cortei? Não, pode continuar. Então, essa educação psicomotora, né, que a gente fala, é justamente isso que a BNCC pede tanto, né? Que é essa educação pelo movimento, né? Educação pelo movimento, que vai trabalhar aí as atividades físicas para a criança ter essa consciência do corpo dela. Perfeito. E antes lá que você estava falando, de cada criança tem o seu tempo, a gente sabe também, né, que dentro da psicomotricidade, ela é muito ampla, né? Ela abrange desde lá do nascimento do bebezinho até o idoso lá, né? Então, lá nos bebês tem a estimulação. Perfeito. Então, daí a pessoa já está percebendo. Será, né, que vai precisar de uma estimulação? Será que está dentro do desenvolvimento normal? Aí vai para a educação. Depois tem a reeducação, né? Inclusive, o Lebush falava lá da reeducação, que ele falava assim, que quando a criança não atingisse um desenvolvimento motor apropriado, na mais tenra idade, que era, né, o que ele usava, ele não acreditava que poderia ser modificado, né? Porque já estaria ali, né, a criança já teria internalizado tal. Quem sou eu para discordar dessa teoria? Mas a gente vê que dentro da psicomotricidade, a gente trabalha com a reeducação também, né? Exatamente. Esses buracos motores ou psicomotores, eles podem ser desenvolvidos. Então, tem uma professora que fez a especialização comigo, a pós-graduação, e ela dá aula de artes marciais, agora eu não me lembro se é judô ou jiu-jitsu, e ela trabalha com a reeducação psicomotora em adolescentes. Eu tô doida para conversar com ela por aqui. Maravilhoso. Então, e o que perguntam às vezes, já perguntaram em live, um adulto que não consegue fazer tal coisa, vai conseguir? Vai. Porque a gente tem o processo pedagógico para a conquista do movimento, né? Então, assim, a curva de aprendizagem pode ser diferente de uma criança, mas o nosso olhar de especialista vai na individualidade, né? Então, a gente não vai desenvolver as mesmas atividades na mesma velocidade, no mesmo jeito, para duas pessoas com dificuldades diferentes, né? Exatamente. Então,
eu tô para fazer uma live dia 3, Sim, porque eu vi na internet um monte de adulto que não sabia fazer estrelinha. E aí umas duas mães comentaram, eu não sei e não sei ensinar meu filho, né? sim. O como fazer. Então, assim, o como fazer, para quem não sabe, de crianças e adultos, vai ser, o processo pedagógico é o mesmo. O desenvolvimento individual que vai ser diferente. Então, assim, um adulto que tem uma consciência corporal mais amadurecida, então se eu falar, põe a mão desse jeito, estende o cotovelo e faz assim, ele vai saber onde está a posição, onde está o cotovelo, onde está a mão, o que, que eu tenho que fazer com o meu corpo. Para Se ele, for um adulto ou uma criança com menos consciência vivência, corporal, né? Uhum. com mesmo exatamente vivências, experiências, que é a partir disso que a criança se conhece, né? Então, se ela tiver menos, ou um adulto, tanto faz, um ser humano que tiver menos consciência corporal, a hora que eu falar, coloca a mão assim, ela vai ter que olhar, ela vai ter que ver se está certo, né? Porque é a coordenação viso, né? Que a gente olha para nos certificar. Então, assim, vai de cada um. Vai Então, de o que cada que eu um. vou ter que. Eu vou tentar ensinar nessa live. Vai ser uma coisa muito Ai, que nova. delícia! Vai, já comentaram lá, e vou assistir com meu filho, a outra vai assistir com 2 sobrinhos. Eu falei, maravilha, aí vocês vão me escrevendo para saber como é que tá. Então, assim, Já vou divulgar isso. tá lá já no meu Insta, e obrigada. Mas várias comentaram assim que é um trauma de criança não fazer. Eu falei, imagina, gente, é super possível. Você Bora sabe que lá! a estrelinha e virar cambalhota também, Não, sabe? aí Muita começou a surgir. gente. Não, aí vai embora, né? Muita gente, assim, adulto, tem medo, sabe? De como vai cair, vai quebrar o pescoço, sabe aquelas questões assim. E a cambalhota, aliás, todo exercício, a estrelinha também. Aí surgiram andar de patins, bambolear, fazer, né, rodar o bambolê. Surgiu várias coisas de infantil. Eu falei, gente, eu consigo ajudar tudo isso aqui da minha casa. Ai, que delícia. A estrelinha não precisa de material nenhum, né? O bambolê, a gente vai precisar de um bambolê. Então, isso vou deixar mais pra frente, vou preparar a galera. O patins, eu não preciso de um patins, pode ser material alternativo. Olha que legal para trabalhar aí, que a gente ainda está em quarentena, né? Então, como trabalhar, como brincar com essas crianças de patins em casa. Maravilhoso, Nossa, né? Vou gente, ensinar também. perfeito. Mas, falando disso, que você falou eu tenho uma memória fraca, comecei a me empolgar na Ah, estrelinha. Você falou da, é, da cambalhota, que eu falei do perigo. Porque ah, a cambalhota é um exercício que eu, quando ensino, eu auxilio manualmente. sim. Então, assim, a cambalhota é uma que eu tenho receio de ensinar à distância. É É uma porque que eu você não precisa faço. estar ali colocando a mão realmente. Exato, porque se a pessoa não tiver tônus e consciência corporal, ela pode se machucar. Porque assim, a estrelinha também. Só que a estrelinha eu tenho um processo pedagógico que eu vejo que é mais seguro, Tá? né? Porque tem o apoio das mãos, eu vou devagar por um lado, mas, né? Assistam a live que vocês vão assistir, Não, vão eu vou entender. ver, com Dia certeza. 3, dia Eu vou 3. ver, eu E vou a ver. cambalhota, o peso não é na mão, que a gente tá acostumado a fazer força com a mão, né? O peso na cambalhota, ela passa pela linha da cabeça e vai na coluna. Então, se não souber fazer direito, não tivesse tônus, esse apoio, eu não acho tão válido. Eu Sim. ensino para adultos, Uhum. mas eu prefiro estar no presencial. Tá Porque tem certo. todo um preparo do corpo antes, né? Não dá pra. Como todo exercício, eu Não, também vou preparar pra estrelinha, mas é vendo, gente, vocês assistindo pra entender a diferença, o que pode acontecer, porque com a estrelinha eu consigo dar uma segurança a mais no com virtual. certeza. Mas vamos ver com certeza. E Ai, Ana, vai ser muito bacana. quando você estava falando, né, de tudo isso, dessa consciência, eu lembrei, se você me permite,
Com Eu certeza, fica à vou até vontade. comentar aqui. Eu lembrei de uma live que eu assisti entre você e com a Andréa Pacheco, maravilhosa, que eu fiquei aqui babando na live, né, Andréa? E eu lembro que vocês comentaram que é na escola, dentro da escola, na sala de aula, que essa criança vai ter contato com todo quanto é tipo de material. Tudo, na escola, tudo é apresentado para essa criança, inclusive socialização, né? E aí, essa criança, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai absorver tudo aquilo, ela vai guardar, né, aquilo tudo, e aí ela vai internalizar aquilo, se deu um significado. Internalizando, ela vai criar esse repertório para a vida, sabe? Para quando chegar adulto, conseguir fazer estrelinha, né? Conseguir desenvolver numa boa esse tônus aí que é tão necessário para fazer tantas atividades, né? Aliás, É, tudo, né? é o primeiro, faz parte da primeira unidade, né, psicomotora do Lúria. É o É a tônus, né? partir do tônus que a criança segura o pescocinho, controla o pescocinho, né? Exatamente. Então começa lá, né? E aí também Dos vem a importância. reflexos. É, e aí vem a importância, né, de também, né, essa questão da criança também engatinhar, né? Porque hoje em dia as crianças já nascem andando, parece, né? As crianças já nascem da E, maternidade, parece que já andando. e tem Então, pais que comemoram isso, né? comemoram Ai, e acham mas que assim, meu ah, que filho legal, nem engatinhou. engatinhou. Ele logo andou. Então, Exato. gente, quem tiver aí, quem assistir depois, os marcos psicomotores da infância, eles são muito importantes. Esse engatinhar é importante para o tônus, para o movimento alternado. Ai, tem tanta coisa que a gente pode Muita listar coisa, né? aqui. É, E também o né? próprio emocional, né, Ana? Porque a criança, ela tendo contato ali com aquele chão, né? Ela sabe que está segurando ela ali, ela sabe que dali ela não vai passar, né? Ao passo que aquela Exato. criança que começa a andar, quando ela cai, ela pode causar um trauma para ela, né? Olha que Então, legal, Maria. Exatamente. Ai, olha, você lembrou de uma coisa muito importante. Lá no futuro, essa ah, criança que engatinhou, né? Desde o como que eu vou passar embaixo de um obstáculo? Já tem ah, aí, né? E se eu cair, como que é, eu vou me sentir, me salvar, né? Como que eu vou me prevenir da queda, né? De me é, machucar. e aí pode acontecer dela simplesmente não ir nessa atividade. Ela se priva de vivenciar aquilo porque ela está com medo mesmo. Então, o emocional É, também é muito trabalhado nisso, né? Ah, Marilda, olha que legal. Tem alguns comentários aqui eu queria ler, partilhar com tem você. provas aí? Deve ter, já te deram um oi, falaram que você é maravilhosa. Ai, oi, obrigada. A Tatiana comentou que é tão importante não pular essas etapas. Olha que legal. E ela sabe do que a gente está falando. Mas logo depois a Mari falou, não sabia disso. Olha quantas Olha, tá visões vendo? diferentes, né? Aí, ó, a Marisete, esses conhecimentos, meus bebês no berçário vão adorar. Ai, Marisete, trabalha com Marisete, eu tenho um vídeo. Ai, cadê? Eu quase saí da live. Oh, meu Deus, eu tô entendendo como é que tá eu não aqui. tô tocando em nada aqui, porque eu tô com medo de sair também Não tem aqui. problema. Marisete, eu fiz um vídeo de estimulação para bebês. Tem algumas coisas, tem muito mais que pode ser falado, mas tá no meu Instagram, tá no meu YouTube e no Facebook. Então, se você quiser, depois eu te marco, ou se você arrastar no feed, tem. Ele tá no IGTV, tá bom? É estimulação para bebês. Eu falo desde um pouquinho da teoria até exemplos práticos com uma boneca, porque minha filha já tá um pouquinho grande, ela não ia querer fazer o rolamento de lado, essas coisas. Eu ia permitir um pouquinho. Não ia, ela não ia ter essa paciência, né? Ai, que Como que faz para máximo. a criança sentar? Porque o importante que a gente aprende, Marilda, se eu estiver errada, você me corrija, é a gente ensinar o caminho para a criança e não colocá-la. Né? Então, eu falo isso e pontuo muito desde o bebê até a vida inteira. A gente nunca pode fazer pelo outro. Então,
quando fala assim, ai, coloca o bebê de barriguinha para baixo para estimular o controle no pescocinho, você vai lá, pega o bebê e tum. Aí o que ele vai ficar estressado, porque ele não sabe como ele chegou naquela posição. Aí você quer ajudar o bebê a sentar. Aí você pega o bebê e pum, senta. Como que ele chegou nessa posição? Se ele cair, o que ele vai fazer? Bater a cabeça, porque ele não sabe o apoio, ele não sabe o apoio para chegar nessa posição, para voltar no apoio e sair dessa posição. Aí um pouquinho maior, a criança está aprendendo a subir e descer a escada. Você vai lá, pega lá no colo, sobe, pega lá no colo, desce. Como que ela vai subir? Vamos, assim, privar. Ai, coitado, vai se machucar. Gente. Fiquem fazendo a segurança. Isso. Faz a segurança, vejam o perigo, se é muito eminente. Se não, gente, deixem a criança explorar. Aí nos maiorzinhos, né? Vamos à alfabetização fundamental. A criança não está conseguindo, vamos para mais, para o quinto ano, não está conseguindo resolver o exercício, Marilda, você resolve por essa criança? Ou você mostra o caminho para ela resolver? Exatamente. Né? Então, para o adulto a mesma coisa, para o idoso a mesma coisa. Gente, para a vida, não façam pelos outros. Se você sabe de uma coisa e você está auxiliando outra pessoa, você está ensinando qualquer coisa, uma receita, vamos falar de comida. Você está ensinando uma receita para outra pessoa. Se você fizer essa receita, outra pessoa não... Eu não sou muito boa na cozinha, não. Não tem problema. Mas assim, se eu for te ensinar alguma coisa e eu fizer para você, a possibilidade de você não aprender é grande. E se eu falar, né? Por isso que eu gosto de trazer para o mundo do adulto, para o adulto conseguir, olha, que visão legal, né? É disso. Perfeito, gente, ó, é maravilhoso isso, viu? Que legal. Eu acho que essa troca está sendo muito rica, que legal. Marilda, com os seus do quinto ano, eles já têm 12? Não. Eles já completam 12 anos? Não, né? Não, 11 anos, né? Eles vão 11, né? 11 anos. Então assim, lá com 11 anos... Aquela faixa assim que eles acham que já sabe tudo, né? Eu adoro, é um desafio tremendo, né? E assim, aí eu falo de igual com eles, sabe? Troco ali figurinhas e vamos que vamos. É uma delícia, né? Que legal. Mas eles também, viu, Ana? Quinto ano, eu tenho, né? Assim, já aconteceu de eu receber alunos no quinto ano com muita dificuldade. É isso que eu ia chegar. Me conta pra gente as maiores dificuldades. Simplesmente organizar a mochila, sabe? Não consegue organizar a mochila porque provavelmente, né, o tempo todo é os pais que organizam a mochila. Que aula vai ter amanhã? Deixa eu colocar o material, coloca o lanche, coloca isso, sabe? Então a criança ela não consegue organizar o próprio material. Então essa criança não vai estar organizada internamente, né? E aí como que a gente vai conseguir desenvolver tantos conceitos, tantos conteúdos numa criança assim, né? Então, assim, vai desenvolver? Vai, mas vai ser um trabalho árduo para a própria criança, né? Ele vai Tudo perceber. reflete, né? Tudo reflete. Ele já está naquela idade dele perceber, poxa, eu estou um pouquinho atrás aqui dos meus coleguinhas, né? Então, e daí você precisa fazer esse trabalho com esse aluno, né? Mas pode terminar. Não, eu ia dizer que esses pais, às vezes, eles nem percebem que a criança já está com 11 anos e ele ainda está fazendo a mochila dessa criança. Exatamente, não percebe. Ou é no automático, ou é pelo costume, ou é meu filho, eu vou fazer. Sim. Né? Você pode fazer. Os pais podem fazer, mas divide com ele, um dia eu, um dia você. Porque tem muitos pais que não querem perder esse cuidado e tá tudo bem. Só que a gente precisa passar para eles que essas crianças, elas vão para o mundo. Até quando, né? Então, assim, e a gente fala, quanto mais velho, mais difícil. Por quê? Porque as aprendizagens, a criança está mais aberta para aprendizados. Por isso que é mais fácil do que em adulto.
tá? Então, isso a neurociência pode explicar, a gente depois pode falar um pouquinho do cérebro, né? Dessas coisas mais densas. Mas, assim, se tiver pais aqui, se tiver pais assistindo, tá tudo bem você querer cuidar do seu filho, mas divide, ou sua filha, né? Mas É, divida com eles. Dê responsabilidades cabíveis a cada idade. Né? Então, você quer ter esse carinho, você adora arrumar mala, ótimo! Faz isso de segunda, quarta e sexta. De terça e quinta é ele ou ela. Né? É uma sugestão de rotina. Pode exato, continuar, Marilda. todo começo do ano, né? É muito legal assim, começo de ano em escola, em sala de aula, que a gente vai conhecer não só a turma, né, a turminha, e como os pais também, né? Então, Sim, normalmente, aí é muito importante esse primeiro contato, sabe? Né? estão comentando muito aqui dessa parceria com a família, dessa Nossa, independência dos filhos. Um monte de gente está comentando aqui. Gente, maravilhoso. Continua comentando que eu estou adorando ler. Se tiver pergunta, pode mandar. E experiência também. Pode continuar, Marilda. vamos trocar figurinhas. Então, assim, nessas reuniões, quando eu tenho oportunidade, Ana, eu falo muito, eu gosto de conversar muito. E eu falo exatamente isso. Gente, está tudo bem, né? Eu sou mãe, eu fui mãe, meus filhos estão na faculdade, mas para mim ainda são meus bebês, né? A gente costuma falar, né? Só que vamos tentar privá-los de um sofrimento um pouco maior, né? Porque eu, principalmente, que estou ali na série final do Fundamental 1, eles vão para um Fundamental 2 que é totalmente diferente, Ana. Né? O sexto ano dobra o número de professores, o tempo é menor que eles têm para realizar tudo dentro da sala de aula, tá? Então, por mais que os professores tenham um olhar assim diferenciado, ele não vai conseguir, cada professor não vai conseguir ficar olhando ali para aqueles 20, 25 da sala, né? Então eu falo muito isso com eles, eu trabalho muito isso com os meus pais, e eu acho que tem que ser trabalhado, eu não me canso de falar, né? Toda vez que eu tenho oportunidade eu falo. Isso Não, é mesmo. maravilhoso. A Tatiana está comentando aqui que às vezes na correria do dia a dia é mais fácil e mais rápido os pais fazerem do que ensinar e deixar os filhos fazerem. É exatamente isso. Com Aí me certeza. veio, Tatiana, um exemplo na minha cabeça muito, assim, simples. Amarrar o tênis. Quem amarra Ah, mais rápido? Eu ou quem está aprendendo a amarrar? Então, assim, mais uma vez, a vida é um equilíbrio. Você tá com muita pressa, muito atrasado, amarra o tênis e sai embora. Mas se não, senta do lado, senta no chão e deixa. Estimula. Isso é ser pai e mãe, né? E eu, como professora, faço muito isso. Eu trabalho por hora, né? A minha aula tem começo, meio e fim. E sim. na estimulação psicomotora na escola, eu tiro o calçado das crianças, assim como na terapia. E em ambos, tanto na escola quanto no consultório, na sala terapêutica, você vai colocar o seu tênis. Ai, mas eu não sei. Eu amarro um, você amarra outro. Aí, Ah, se eu percebo isso, que a dificuldade tá maior, eu termino a minha atividade um pouquinho antes, na próxima terapia, na próxima sessão, e eu tenho mais tempo dedicado a isso, né? nossa, que Então, e vou massa. estimulando. Ai, mas eu não. Eu já cheguei. Teve um pacientinho meu que tava amarrando, sabe quando faz? Eu não consigo! Com Larga raiva, tudo assim, eu falo. Porque assim, quer ter pressa? Eu falo, não tem pressa. frustração, né? Eu acho que o que eles sentem é Isso! frustração, entendeu? Exatamente. Não, e não sabem lidar, e tá tudo bem. Não A sabe gente, lidar. desde sempre, lida com frustração. Exato. Então, eu fui indo devagar, faz de um que eu faço do outro, né? Tinha o contato, pega aqui, faz assim, eu faço em um, você Saudade, faz em outro. Nossa Senhora, muita, saudade. meu Não, Deus. porque, gente, psicomotricidade, eu não consigo entender, sabe? Meu, a gente tem que estar ali, olho no olho, né? Pegando. Mas O assim, desafio, vai passar o, e de- o desafio é grande. a gente vai voltar com tudo aí. E falando em Ai, sala olha de que aula, fala, oi? que tem só uma experiência que acho que rápida, da Patrícia. Hoje nas É. aulas online vejo o pai virando a página do livro para os filhos.
Eu falei, eu pedi pra gente trocar experiências. Ai, gente, mas é isso, né? Pais, não precisa. Desde que vocês dão um livro para uma criança. A minha filha tem 1 ano e 8 meses. Eu não Uhum, viro a página para ela. é, Tá tudo bem se ela virar duas. Tá tudo tem que bem se ela ser, fechar o livro. É. aham. E tá tudo bem hoje, eu entendo da aula online, tem a página, tem que abrir na 32 e não tá achando, porque é fino, né? É fino, É, né? Eu não sei é. quantos anos essa criança Foi, tem, Patrícia. Divide com a gente. Porque é fino, não foi então treinado lá, né? pode estar virando um monte de página, né? Então, esse Exato. pai, por um coração muito bom, quis ajudar, mas e aí, quando que essa criança vai aprender, né? Exato. Gente, auxiliem e não façam pelas crianças. Mesmo porque aí a professora está ali, a professora vai saber orientar, vai esperar, né? Vai ser 7 anos, ó, eu vi lá agora que ela colocou. sete 7 anos. anos, Eu estava lendo uma pergunta e você já fala da sala de aula. Os sete tá? anos já tinha que ter essa parte praxia fina, né, do E quando virar a você vai página, trabalhar, né? e quando você vai trabalhar a dissociação, gente, alunos do quinto ano não conseguem, muitos alunos não conseguem fazer essa Olha, com 11 anos. E isso é, tem que ser onde tinha que ser trabalhado, como tinha que ser trabalhado, né, com quem. Psicomotricidade, através do brincar, gente. O brincar tem tanta riqueza, também falo muito disso. porque assim, eu estava Tem falando um do projeto promissor desafio. aqui. Eu estava falando do desafio da sala de aula, Ah, né? Que é a gente deixar um pouco de lado. Mas não é impossível, a gente pode levar tudo isso, Ana, para a sala de aula, e a gente vai perceber que brincar não é perder tempo, que educação pelo movimento não é perder tempo. de Muito pelo jeito nenhum. contrário. Eu já tive experiência de ensinar. é, Frações, levar para a quadra, frações. E daí eu falei, gente, não está entrando, não está entrando, deixa eu sair do papel, né? Como você falou, sair do papel. Vamos lá para a quadra, tal, não sei o que lá, fomos trabalhar Olha, frações e olha. arrepia. Não, arrepia total. E daí, Ana, Ai, o que que acontece? maravilhosa. No dia, Marilda! André acabou de entrar. Fiquei mais arrepiada ainda. eu já A falei nossa da André mentora. aqui, ó, vou A babar em nossa você, mentora André. maravilhosa. Ai, maravilhosa, maravilhosa. É, Estamos aqui Marilda, com. continua que tem uma dúvida aqui. Você quer concluir esse seu Deixa eu pensamento? concluir. Então, lá Claro. foi trabalhada essa questão das frações tal. E daí, no dia, eu me lembro que eu fiquei muito preocupada, porque não deu tempo de voltar para a sala de aula, registrar na apostila. Só deu tempo de voltar, eles pegarem material e ir embora, né? Porque a gente trabalha com hora ali e tal. E eu fiquei com aquilo, eu falei, puxa vida, não foi registrado. Ana, no dia seguinte, eu cheguei, falei, pessoal, lembra a vivência que nós fizemos? Vamos fazer o registro na apostila? Eu não precisei explicar. Eu não precisei, eles internalizaram aquilo, sabe? Eles pegaram aquele conceito todo. Gente, então realmente não é perder tempo. E dá De sim jeito para nenhum. em qualquer componente curricular que se vá trabalhar, dá sim para trabalhar o movimento e o lúdico em geral, o brincar em geral, né? O lúdico que em Ah, todas as aulas. Mas o que que é, que Ana, que você legal. falou? Ó, tem uma dúvida aqui, opa, que eu queria ler. Ai, meu Deus, cadê? Vou tomar uma aguinha. Hum. Fica à vontade. Ai, como que eu. Eu não vou conseguir ler tudo porque não está deixando eu rolar muito para cima, mas era uma pergunta sobre introdução alimentar. Quem escreveu também não lembro, se quiser repetir, se eu tiver errada, me corrija. Era como estimular essa introdução alimentar, eu acho que era alguma coisa assim. Na minha especialização, o que eu sugiro é trabalhar com texturas, a parte sensorial. Então, trabalhar com massinha, eu não sei com quem você está querendo trabalhar também, a idade, mas a massinha pode ser caseira, trabalhar com areia, trabalhar com esponja, com diferentes sensações, estímulo sensorial.
Eu também tô para fazer um vídeo. Ai, gente, é muito conteúdo. É Eu muito tô, mas se conteúdo. quiser escrever de novo, Mas essa a minha a sugestão foi a Marisete, mas eu não consigo rolar. Eu não sei se Ai, tá. foi isso que ela escreveu, Regiane? Foi disso É, é, mesmo, a introdução alimentar, que parece que a criança fecha a boquinha, né? Então, quer como eu comer. falo, para sair do papel numa alfabetização ou num aprendizado, nessa parte eu falo para sair do prato, então. Então, trabalhar com o macarrão mais com corante, né? Trabalhar com aquela bolinha que aumenta na água. Esqueci o nome dela. Eu também esqueci. Eles adoram, né? Fica Eles molinho. adoram. E trabalhar com texturas. O quente, o frio, o áspero e o liso. Sempre o oposto. Isso auxilia nessa introdução alimentar. E uma introdução alimentar que eu acredito, aí vai, eu não sei se você trabalha em escola também, eu acredito no respeito com a criança, que eu li que é o BLW, que não é só alimentar com as mãos, é o alimentar com respeito à criança. Então, se a criança quer pegar o alimento na mão, tudo bem. Se ela quer Olha que usar interessante. o garfo e a faca, tudo bem. Faca não, né? Garfo e colher, tudo bem. Se ela quer ser alimentada na boca, tudo bem também. Então, é respeitar essa criança. Então, sai um pouquinho do prato, trabalha um pouquinho essa questão sensorial e aí vai aos poucos introduzindo os alimentos, mas com corante alimentício, numa brincadeira, para ela ver o macarrão cru e o macarrão cozido, o arroz cru, o arroz cozido. Eu sei que a gente tem que. Apresentar mesmo, né? Eu Apresentar sei. mesmo, né? Esse alimento. E através dessas sensações aí, ela já vai tendo esses contatos, essa vivência, e vai chegar uma hora que ela vai testar, né? Ela vai testar mesmo. Exatamente, é isso mesmo, a Marisete, ofertar alimentos a bebê que trava a boquinha. Ah, Sai perfeito. do, às vezes é a textura, que nem eu dava muito Incomoda, né? alimento, eu dava muito alimento para minha filha comer. Na escolinha era oferecido sopa, né, Ah, batidinha, e ela não comia. Nossa, não. ficavam super preocupados. Aí depois que eu fui entender, falei, como que em casa eu ofereço o alimento, né, cozido na temperatura certa e na textura certa, e ela é apresentada uma sopa batidinha. Era uma delícia, cheirosa, até me chamaram, sabe? Mas preocupadas que ela não estava comendo, é que ela não conhecia, ela não aceitava aquela textura. Então, a gente tem que trabalhar diversas texturas. Tá? Então, o purezinho, a batata em pedaços, dependendo da idade, tem o corte certo. Então, se você procurar sobre BLW, em cada fase tem o corte certo. Então, lá no bebezinho, mais bebezinho, é em palitinho mesmo, para ele segurar e levar na boca. Né? Palitinhos Olha, mais grossinhos. Muito bacana. Então, acho que é isso, né, Marisete? Me fala se eu te ajudei. e aí, essa criança, com certeza, né? E aí entra novamente também essa troca, né, Ana? Essa troca com essa mãe dessa criança, né? Então, gente, não adianta, professor ou cuidador, tem que ter essa troca com a mãe, né? Não, não tem como. Sabe, ou a mãe deixar na escola, não, a escola vai fazer tudo, vai desenvolver tudo, ou o É, professor na escola pensar isso da mãe também, gente. Essa troca, essa parceria, se não existir, não acontece uma aprendizagem perfeita. Ó, acho que ela efetiva, respondeu. exatamente. Perfeito, adorei a resposta. Obrigada, Marisete. Mais Que dúvidas, se bom. quiser, pode me mandar inbox, eu respondo. Aliás, todos que estão aqui, se eu souber e puder ajudar, eu respondo. É, Marilda, acho que temos 6 minutos que o Instagram só. Olha como passou rápido, 1 hora. então, eu O queria. Instagram o Instagram nos avisa com 1 minuto e ele acaba. Beijo, me ligue. Então, se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade, por Não, eu favor. só queria falar se tem profs, acho que tem profs aí, tá, os coleguinhas. Gente, primeiro isso, primeiro eu acho que tem que ter essa troca de experiências, né? Eu acho que professores, a gente tem que falar mesmo, ir trocando o que deu certo, o que deu errado, para ir melhorando. Eu acho que é por aí que a educação vai melhorando, né, Ana?
Porque projetos nós temos documentos lindíssimos, como você falou. No papel é tudo perfeito, né? Eu quero ver Só na que prática. a prática, a nossa realidade é um pouco diferente, não é? Mas essa troca, isso que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso. E outra coisa, gente, que eu queria falar: revolucionem as salas de aulas de vocês. No bom sentido, mas vamos revolucionar, sabe? Vamos deixar, tirar essa coisa das crianças ficarem sentadas um atrás do outro. Coloca a sua sala em L, coloca a sua sala em U. Vai pro chão. Vai para o chão, para o canto. Gente, espalhe essas crianças. Eles têm que explorar esse espaço de todas as maneiras possíveis. E E isso também, ativa, isso ativa. Pense você adulto em uma palestra muito longa de um dia inteiro. Você vai conseguir ficar sentado na mesma posição o dia inteiro? e Não! ali, né, quietinho, tipo, não consegue nem respirar direito para não atrapalhar, né, tal. Então, e essa vivência é muito legal, porque eles estando assim, eles já vão ter o quê? O contato visual com o colega, né? Eles já vão começar ali a desenvolver aquela oralidade que vai precisar tanto quando tiver que ir lá na frente, na sala, apresentar um trabalho, por exemplo. E a gente também trabalha isso, né? Então, ele não vai ter mais vergonha do coleguinha estar ali olhando para ele enquanto ele está falando, Porque isso foi sabe? trabalhado antes de forma lúdica, de forma fluida. Não é você tem um trabalho para apresentar amanhã? Vai lá! Vai lá, gente, trava. Eu tenho trauma da minha época, eu não sou um pouquinho Olha! mais velhinha que você. Então, na minha época, sabe, que era aquela coisa assim, ó, tradicional, total. Então, você fica mesmo com aquele trauma. Quando você tem que falar, você quase morre, né? Quase morre, não sai nada. Então, gente, vamos revolucionar essa sala de aula, vamos praticar educação pelo movimento, o lúdico, a brincadeira, que não é perder tempo. E dá sim, dá sim. Não, não se preocupe em ficar registrando. Mas é claro, eu preciso falar, né, gente, que isso tem que ser muito bem planejado, é óbvio. Não é que você vai entrar na sua sala de aula, ai, vamos brincar, né? Vamos. Não, não é assim. Sem objetivo, sem fundamento. Isso. Não. Ótima Tem que observação, ter, Marilda. então, essa observação eu tinha que colocar. Tem que ser planejado, com objetivo e, principalmente, estratégia, né, Ana? Porque muitas vezes Sim, você tem que mudar a estratégia no meio da coisa, né? Então, você sim. precisa ter estratégias, aí com certeza vai ser muito significativo para este aluno. Muito significativo. Ah, muito mesmo. Ai, que legal. Marilda, tem um monte de gente parabenizando, amando a live. Eu não consegui ler cada um porque eu não quis te interromper. E eu A adorei gente... estar com você. Ai, eu também. A gente deve ter aqui 2 minutos. Quando bater 1 minuto, vai derrubar. Então, agora eu que quero te agradecer Imagina. por passar essa experiência maravilhosa, esse seu conteúdo muito rico, foi muito benéfico para todo mundo que está assistindo, para mim, que para nós, né, que estamos em eterno aprendizado. Eterno, eterno. Então, essa troca de informações, de aprendizado, eu falo que eu quero espalhar para o mundo, né, o que é essa psicomotricidade, a importância, mas quem está aprendendo muito com isso sou eu. Ah, Hilda, Ana, muito obrigada por disponibilizar o seu imagina. conhecimento. E quem sabe a gente faz Eu uma que parte agradeço. 2. Ai, ó, vamos fazer, quem sabe, uma parte 2 com atividades, que eu tenho vários que eu posso propor, né? Então As vamos fazer uma atividades, parte prática, uma parte 2 prática. uma parte 2 prática? Vamos? Vamos, A bora. gente conversa, marca o dia, faz o mesmo esquema, divulga. Gente, parte para. Agora, teoria é linda, né? A gente começa pela teoria para embasar todos que nós temos conhecimento, sabemos do que estamos fazendo e continuamos aprendendo. E agora vamos para a prática. É isso aí. Vamos estruturar isso direitinho. Ai, que maravilha, adoro a prática. Aí a gente fala de várias idades, vários estímulos. E essa live promete, hein? Legal. Ô, Ana, eu que agradeço você o convite, amei, e amei te rever também, né? Foi um prazer.
Estou acompanhando todas as suas lives. Eu acho que assim, Eu você está fazendo vejo. um serviço maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai começar a te seguir aí também para ver Ah, suas lives. É muito bom, gente. eu já É vi muito... alguns, então corre no feed que Nossa, tem. Promária, entrou aqui uma aluninha. Beijo. Ai, que Entrou uma linda! aluna aí. Tem parte prática, tem parte teórica, no YouTube também tem, então na bio tem um monte de coisinha lá, e o que vocês tiverem de dúvida, mais uma vez, pode me escrever. Maravilhoso. E aí a E para gente essa, combina para passar com todas essas certeza, ideias. Essa Promari também maravilhosa, vai trazer muito mais conteúdo agora na prática. Gente, aguardem e nos ajude a divulgar quando a gente disparar esse dia, esse horário novo. Pois é. É isso aí, Ana. Obrigada, viu, meu Eu que amor? agradeço. Obrigada pelo convite. Imagina, Beijo, um beijo. Boa noite. Tchau, gente. boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.